Esse tema que eu vou pregar aqui hoje é um tema extremamente polêmico. Porém, não é porque é polêmico que eu vou fugir e não abordar, certo? Existem algumas áreas da Bíblia, alguns assuntos que a Bíblia trata, que geram muitos embates mesmo, né? E qual que deve ser a nossa postura? A nossa postura, primeiro, não é fugir, porque é polêmico, não é fugir. Segundo, se tem alguém que pensa diferente, o meu papel é marcar aquilo que nós pensamos. Você tem alguém que vai pensar diferente, ok, que ele defenda lá as ideias dele para argumentação. Então, eu quero tratar aqui com você, eu dei uma pinceladinha nesse assunto na quinta passada e vou continuar aqui então. Você abre a sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 6, para ficar bem contextualizadinho a leitura, né? Então, capítulo 20 do livro do Êxodo, a partir do versículo 1. Êxodo 20 e verso 1. Então Deus falou todas estas palavras. Quem falou, gente? Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, não preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você crê que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Isso é tratado também com outros temas, ou com outros nomes, como heranças espirituais, legados geracionais ou perseguição hereditária. Particularmente, eu prefiro as expressões perseguição hereditária. É tratado também como maldição hereditária. O problema, muitas vezes, da maldição hereditária, como é abordado por muita gente, é que se nós recebêssemos a punição pelos erros de alguém da nossa família. Nisso aí eu tenho bastante dificuldade. Eu prefiro a expressão perseguição hereditária, e eu dei uma pincelada aqui na quinta-feira passada, e isso vai ficar um pouco mais claro aqui para você. Preste atenção nisso. Muitas famílias enfrentam padrões repetitivos de sofrimento que atravessam gerações. Por exemplo, vícios, doenças, suicídios, comportamentos destrutivos. Embora alguns desses padrões possam ter causas naturais ou ambientais, as Escrituras revelam que existe também uma dimensão espiritual nessa questão. Não se trata de maldição automática, que condena os filhos pelos pecados do pai, mas de uma perseguição espiritual que o inimigo estabelece sobre linhas familiares para mantê-las cativas. Ou seja, há práticas pecaminosas que estão presentes numa família e que o diabo recebe exatamente do pecado
a legalidade para atuar na família naquela área, então ele vai trabalhar perseguindo as gerações futuras nesta área, para que ele continue mantendo aquela família nessa mesma linha de pecados e nessa mesma prisão. A argumentação contrária a isso é de que a cruz de Cristo acabou com tudo isso. E isso, gente, não é verdade. Na cruz, na verdade, está a solução para isso. Na cruz de Cristo está a solução para o pecado, está a solução para as doenças, está a solução para as nossas dores, está a solução para o castigo. Porém, o pecado continua aí, a enfermidade continua aí, certo? Jesus morreu para anular os efeitos, mas ele não acabou com o pecado. As pessoas continuam pecando, as pessoas continuam enfermas. Então, onde buscar a solução para isso? Na cruz de Cristo. Agora, eu já lhe adianto o seguinte, que nada disso acontece de forma automática. Não é que Cristo morreu e agora nós recebemos o efeito disso a reboque, nós fomos atingidos a reboque. Não, eu preciso ir até Jesus. Então, ninguém é perdoado ou curado ou ficar livre das enfermidades ou das perseguições familiares, como eu estou dizendo aqui, de maneira automática. É preciso ir até Jesus. A boa notícia é que Cristo já nos libertou de toda maldição na cruz, mas eu preciso ir lá. Muitos cristãos ainda sofrem porque não reconhecem essas perseguições familiares, hereditárias, e nem sabe como reivindicar a vitória de Jesus, conquistada na cruz por nós, para nos fazer vencer essas coisas. Então, vez ou outra, como eu já disse aqui, acabam em situações repetitivas. Eu dei aqui um exemplo na semana passada. Por exemplo, mês passado, é provável que você estava pedindo perdão a Deus por um certo tipo de pecado. Há 15 dias atrás, a mesma coisa. Talvez essa semana também a mesma coisa. E você já tinha tido que apresentar diante de Deus no ano passado também por essa mesma coisa. Qual que é o propósito de Deus, gente? Não é ficar perdoando a gente todo dia pelos mesmos pecados. O propósito de Deus é nos arrancar de vez da raiz desse pecado, para que nós estejamos livres disso. É o que Paulo falou, que a cada dia ele morria para uma coisa, ou seja, isso agora vai ficar para trás. O que são as perseguições hereditárias? São estratégias malignas relacionadas contra ou direcionadas contra linhagens familiares, estabelecidas através de pecados, pactos, práticas ocultistas dos antepassados, idolatria, como nós lemos aqui no texto. Irmãos, o nosso país é um país idólatra. Existe uma raiz muito grande de idolatria na nossa nação, e nós recebemos isso de herança. E que, para ficarmos livres disso, lógico, nós precisamos fazer uma aliança com Jesus. Porque dentro de nós existe uma questão espiritual que nos fazem buscar alguma coisa para adorar. Se não for a Deus, nós vamos adorar alguma outra coisa. E por herança cultural, a nossa nação é uma nação idólatra. E o inimigo utiliza dessas brechas abertas por gerações anteriores para manter a família presa nos mesmos padrões de destruição. Eu não estou dizendo aqui que a geração atual vai pagar o preço por causa do pecado da geração anterior,
no sentido aqui de receber a culpa, mas eu estou dizendo o seguinte, que o mesmo espírito maligno que operava na geração anterior, conduzindo a geração anterior a certas práticas pecaminosas, vai continuar trabalhando na geração atual para manter a família naquela mesma opressão. Então, são utilizadas essas brechas para os padrões anteriores. Em Êxodo 20, versículo 5, quem me ouve diz amém. O Senhor advertiu que a iniquidade dos pais pode alcançar um efeito até a terceira e quarta geração. Isso não significa que Deus pune filhos inocentes, mas que o pecado abre portas espirituais para que o diabo explore para atormentar também agora os descendentes. É importante diferenciar perseguição espiritual de consequências naturais. Eu não sei se você sabe disso, mas um filho de um alcoólatra pode herdar geneticamente uma predisposição para o alcoolismo. Isso é consequência natural. O mesmo acontece também com a depressão. Mas pode também haver no meio disso tudo um reforço ainda mais com uma perseguição demoníaca que intensifica essa tendência. E isso já tem a ver com a dimensão espiritual. Quando você lê em Ezequiel, melhor dizendo, você lê em Ezequiel capítulo 18, que cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados. Mas isso não elimina o fato de que existe uma guerra espiritual contra famílias inteiras. Cada membro da família será responsabilizado diante de Deus por suas práticas. Mas no conjunto da coisa, há uma ação maligna contra a família por causa desses pecados. Nisto aqui, existem duas leis. Primeira, a lei da responsabilidade, a lei da... E depois a lei geracional, a primeira está a responsabilidade de cada um com suas práticas pecaminosas. Cada um dará conta de si. Cada um dará conta de si a Deus. A salvação é pessoal, meu filho. Arrependimento também é pessoal. A condenação, no caso do não arrependimento, também é pessoal e individual. Em Romanos 6, 23, Paulo alertou que o salário do pecado é a morte. Então, cada um vai receber o salário do seu pecado. A segunda lei é a herança hereditária. Olha aqui. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e versículo 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil. Tem uma outra tradução que diz, da sua vã maneira de viver, resgatados da sua vida inútil, que seus pais, quem, gente? Seus pais lhes legaram, deixaram como legado, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Para ficar a leitura completa, volte aí na tela o versículo anterior. Olha só, o que Pedro está argumentando aqui? Que nós fomos resgatados desse poder do pecado, não por coisas perecíveis, como prata, como ouro. E aí ele diz no versículo seguinte, com que nós somos resgatados? Mas de que? Antes de você prestar atenção na forma que fomos resgatados, preste atenção de onde fomos resgatados. Nós fomos resgatados da vida inútil, da vã maneira de viver, que quem ensinou? Os pais. Sabe onde é o ambiente onde nós aprendemos a pecar inicialmente? Dentro de casa. É em casa que aprendemos a pecar.
Muitos dos nossos pecados praticados foram aprendidos em casa. Lá, muitos de nós viram nossos pais mentirem, xingarem, amaldiçoarem, enganar, destilar o seu ódio. Foi lá dentro de casa. Há uma preocupação com a escola. O que o menino vai aprender na escola? Meu filho, tem uns meninos chegando na escola que só Deus para ter misericórdia. Eles já chegam lá desse jeito. Onde eles aprenderam? Em casa. A vida inútil legada dos seus pais. O pai que, por exemplo, insiste que bebe apenas socialmente. Eu bebo socialmente. Aí ele ensina o menino desde pequeno: põe o dedinho aqui no copo aqui da pinga, da cerveja, e sei lá que desgraça que é essa a mais, porque não tem outra expressão. Coloca aqui e põe na boca. Dá só um golinho aqui. Ele ensina o menino a beber um golinho, porque ele está bebendo socialmente. Esse menino, quando crescer, ele vai receber uma perseguição satânica na vida dele, e muitos deles, quando crescerem, não vão saber o limite do que é beber socialmente e vão virar alcoólatras. Mas onde que ele aprendeu isso? Na casa. Em casa com o pai. Esse negócio de beber socialmente, gente, isso aqui, ó, isso é conversa. Você deitaria na mesa de cirurgia de um cirurgião do coração para operar o seu coração, se você souber que ele bebeu um copo de cerveja? Se você cair numa... Você não, mas alguém que cai numa blitz tendo bebido um copo de cerveja, ele é reprovado no teste do bafômetro. Você entraria num avião para fazer uma viagem sabendo que o comandante do avião bebeu uma garrafa de cerveja? Você deitaria na mesa de cirurgia para um médico operar os seus olhos se você soubesse que o médico bebeu um copo de cerveja? Então, meu filho, esse negócio de beber socialmente, escute isso. As perseguições hereditárias, escute, se manifestam através de padrões repetitivos que desafiam explicações meramente racionais. Presta atenção. Todos os homens abandonaram seus lares. Percebe que tem famílias que não tem ninguém que escapa. Os homens todos foram embora, as mulheres ficaram sozinhas. As mulheres sofrem depressão, todo mundo. Você percebe que é um padrão? Ninguém consegue prosperar financeiramente. Doenças específicas afetam cada geração. Falcatruas repetitivas. Uma família inteira de falcatrua. Percebe? Então, há suicídios. Famílias que várias pessoas suicidaram. Famílias que várias pessoas foram assassinadas. Esses padrões revelam que há algo além do acaso ou da genética. Há sim, minha gente, uma perseguição espiritual. Há sim uma perseguição hereditária, sistemática, que precisa ser identificada e quebrada em nome de Jesus. Como identificar isso? O primeiro passo para a libertação é o discernimento. Jesus disse que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso chama-se discernimento. Paulo falou que o Deus desse século, Deus lá com D minúsculo, apontando para Satanás, cegou, diga cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Sabe o que é isso? Satanás tirou das pessoas a capacidade de discernir. Então o primeiro passo aqui, para identificar uma perseguição, é clamar por discernimento. Precisamos examinar. Quando nós percebemos que há algo errado, dá uma examinada na sua árvore genealógica, com os olhos espirituais, buscando revelar
padrões que se repetem. Faça perguntas como: quais problemas afetam várias gerações da minha família? Há doenças, vícios, tragédias que aparecem com frequência? Meus antepassados estiveram envolvidos em ocultismo, macumbaria, feitiçaria, religiões que cultuam outros deuses, sacrifícios humanos e outras coisas. Minha família teve envolvida nisso. A perseguição hereditária também pode ser identificada quando há um bloqueio persistente em áreas específicas da vida, como por exemplo, uma pessoa que ora, jejua, vem na igreja, mas nunca consegue crescer e prosperar, tanto espiritualmente quanto financeiramente. E você vai olhar para os seus familiares, estão na mesma coisa, numa situação de miséria. Não é que o evangelho gera riqueza, mas o evangelho tira o indivíduo da pobreza, da mendicância, da miséria. Pobreza aqui, gente, que eu estou me referindo aqui, não é ganhar um salário ou ganhar pouco, não é isso não. O salmista diz que ele foi novo, agora já estava velho e nunca viu um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. É isso aqui que eu estou dizendo, certo? Quem me ouve diz amém. Também há pessoas que, apesar de buscar ajuda, continua presa no mesmo vício. O mesmo vício que destruiu o pai, destruiu o avô. Porque apesar da busca de ajuda, há uma situação na pessoa que ela não consegue sair. Esses bloqueios sugerem que existe. Por quê que existe isso? Esses bloqueios da pessoa não conseguir avançar, não conseguir se libertar, não conseguir ficar livre disso. Isso sugere uma porta de pecado aberta. Gente, Satanás se alimenta dos banquetes de pecados que os homens oferecem a ele. É isso que faz Satanás se instalar na vida da pessoa, seja possuindo essa pessoa, ou seja oprimindo essa pessoa. O pecado é como um lixo. Se você tem um lixão lá na sua casa, está lá lixo de banheiro, lixo de cozinha, tudo jogado num canto assim, ó. Aquilo vai começar a dar rato, vai começar a dar barata, vai começar a dar mosca. Meu filho, você pode pegar uma raquete daquela que mata pernilongo, que sai dando tiro por tudo lado, e matar as moscas. Você pode pegar uma chinela boa e sair matando as baratas. Lá em casa, quando acontece de aparecer uma barata, quase que a casa é demolida. Você já sabe. Você pode matar o rato também. Costuma aparecer um ratinho assim, a casa quase vai pro chão. Você pode matar isso tudo, só que vai vir outro, se você não eliminar o lixo. O que é o lixo? O lixo é o pecado, gente. O lixo é quem gera isso tudo. Então essas perdas, essas dores, essas dificuldades, essas situações que a vida da pessoa está amarrada e não consegue avançar, é o efeito. O problema é outro. O problema está numa porta de pecado aberta, e que as forças espirituais estão operando além das circunstâncias visíveis. Você olha e não consegue enxergar, mas lá existe um pecado. Há pessoas querendo ser libertas das perseguições malignas, mas não querem deixar o pecado. Portanto, não vai dar certo. O máximo que a pessoa pode receber é um alívio rápido. Sabe o que é um alívio rápido? É o indivíduo, um exemplo aqui, uma figura de linguagem para você entender. É o indivíduo estar com um câncer na cabeça. Ele vai lá e toma um analgésico ou uma morfina para cortar a dor. Mas o caso lá não é um analgésico para cortar a dor. O caso lá é uma intervenção cirúrgica. O caso lá é um tratamento mais intenso. O caso lá é uma situação muito maior que precisa ser cortada. Diga essa palavra comigo. Então, meu filho, muitas coisas na nossa vida precisam ser cortadas. Outro sinal importante
de perseguição geracional é a resistência anormal ao evangelho. Gente, às vezes nos causa indignação de você evangelizar alguém, de você mostrar a verdade do evangelho para a pessoa, gente, e a pessoa não se converte de jeito nenhum. A pessoa não se rende de jeito nenhum. Quando uma família inteira rejeita sistematicamente a Cristo, ou quando alguém dessa família resolve quebrar essa sequência e se rende a Jesus, essa família passa a ser perseguida. Eu conheço gente que há alguns anos atrás se converteu, entregou a sua vida a Jesus, foi expulsa de casa. Eu conheço gente que entregou a sua vida a Jesus, e quando a sua parentela se reúne finais de ano, se reúne para casamento, para aniversário, alguma coisa desse tipo, essas pessoas não são convidadas, porque se converteram, porque há uma resistência no restante da família em relação ao evangelho, isso de uma maneira desproporcional, e pode indicar uma perseguição espiritual estabelecida. O inimigo, gente, trabalha contra a família. Quem me ouve diz amém. Não perca aqui, filho, o fio da meada, ó, não perca. O inimigo trabalha para que a verdade do evangelho fique longe dos ouvidos dessa pessoa. O inimigo trabalha porque ele sabe que a verdade quebra as correntes. Finalmente aqui, o Espírito Santo é quem nos faz compreender essas perseguições com clareza. Muitas vezes, durante momentos de oração, ministração, estudo da palavra, o Senhor traz à nossa memória momentos ou eventos do passado familiar, sonhos recorrentes ou perseguições que nos ajudam a identificar a raiz espiritual de algum mal, a intenção maligna por detrás de alguma situação para nos perturbar, para roubar a nossa paz. Devemos buscar esse discernimento, essa revelação com humildade e dependência do Espírito, porque Ele conhece com profundeza a nossa vida, e Ele é capaz de nos conduzir ao arrependimento na pessoa de Cristo, para que estejamos livres de qualquer amarra espiritual. Você crê nisso? Terceira coisa aqui, a vitória de Cristo sobre toda perseguição geracional. A obra redentora de Jesus na cruz não apenas nos salvou da condenação, mas quebrou a maldição e a perseguição. Há o remédio. Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 13, ele declarou: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Esse dizer de Paulo, aqui nessa referência aos Gálatas, é parecido com o texto que o pastor Miguel leu no início do culto. Cristo se fez maldição, Ele assumiu o nosso lugar, mas a posse disso não se dá de maneira automática, gente, coloca isso na sua cabeça. A posse disso não se dá de maneira automática. Ele fez e eu sou alcançado. Não, eu preciso ir. Eu preciso ir até Ele. Eu preciso dar o meu passo até Ele. Isso significa que a solução para a perseguição hereditária está no Calvário. Eu não estou dizendo que o fim da perseguição está no Calvário e que eu sou livre disso automaticamente. Eu estou dizendo que a solução está no Calvário e eu preciso ir até Ele. O sangue de Jesus tem poder para purificar não apenas nossos pecados pessoais, mas também anular toda perseguição espiritual provocada pelos pecados dos nossos antepassados. Preste atenção, perseguição provocada pelos pecados dos nossos antepassados. Eu não estou dizendo de culpa do pecado dos nossos antepassados. Eu estou dizendo de perseguição. No entanto,
essa vitória, como eu disse, precisa ser apropriada pela fé, assim como a salvação precisa ser recebida pessoalmente. Diga isso, pessoalmente. Diga: eu preciso crer. A libertação também e a perseguição também exige renunciarmos ativamente às obras das trevas, confessarmos aquilo que é culpa nossa e até mesmo admitir. Confessar é admitir, confessar os pecados das linhagens familiares, reivindicando a autoridade do nome de Jesus. Olha João 8,36, o que o texto diz? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, há uma liberdade em Jesus. Essa liberdade é real, completa e acessível a todos automaticamente. Não, a todos que creem. Diga: a todos que creem. O que é confessar? É admitir a culpa. A quebra da perseguição hereditária deve acontecer em nós, e passos precisam ser pensados. Como eu disse, você pega em Neemias capítulo 1, versículo 6, em Daniel capítulo 9, versículo 16, Daniel estava admitindo que os seus pais pecaram, e que sobre eles havia agora um peso espiritual, por consequência daquilo que os pais haviam cometido. Neemias confessou, Daniel confessou, admitindo que os pais erraram, e eles tiveram um posicionamento diferente dos pais. Esse pecado existiu na minha família, mas eu me posiciono diferente disso. Quando eu tenho um posicionamento diferente de alguém da minha família que cometeu tal pecado, gente, há sobre mim a manifestação da graça de Deus para me tornar livre disso. Mesmo que não sejamos culpados diretamente disso, dos pecados, mas renunciar a todo pacto. Eu conheço casos de gente que mãe, avó, parentes de primeiro grau, tios, tias, gente que foi ofertada a entidades malignas e que vivem sobre um peso de perseguição. Porque se a pessoa não tiver, gente, alinhadinha com Jesus, fez outra, Satanás vai lançar a mão e dizer: ó, existe uma aliança, eu estou te reivindicando, sabe? Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Dedicação ou envolvimento com ocultismo que tem ocorrido na família, com práticas do espiritismo e outras áreas. Declarar a vitória de Jesus sobre essas perseguições, clamando para que Jesus nos ajude a vencer eventuais ataques de Satanás. Eu conheço casos de gente que são filhos de alcoólatras e que nunca beberam, nunca se embriagaram, nunca experimentaram bebida alcoólatra, mas relata que vez ou outra passa na frente de um bar e vê alguém bebendo, a mesa está cheia de garrafa, a boca da pessoa chega a salivar, porque há uma investida de Satanás sobre aquela pessoa, em cima daquilo ali. O que a pessoa precisa? Ficar firme com Jesus, gente, porque na primeira escapada que a pessoa dá, Satanás aproveita. Olha, Jesus falando de perseguição, ele falou o seguinte: olha, um espírito maligno sai de uma casa, sai de alguém, deixa alguém, ele anda por lugares áridos, e depois ele volta, a casa está arrumada, limpa e vazia. Diga: casa arrumada e vazia. Fala forte. Ok. Sabe o que significa isso?
é aqueles episódios de alguém que, talvez, vou descrever um episódio aqui para você. Um espírito maligno estava em posse de uma pessoa. E naqueles episódios que alguém vai lá e expulsa, sai no nome de Jesus, o espírito sai. Ele foi embora. A casa agora ficou arrumada e... ficou arrumada. Só que ela não pode continuar vazia. A casa ficou arrumada. Vem o espírito maligno. E Jesus falou: encontra a casa arrumada e vazia. Vazia aqui é a palavra-chave. Porque se o inimigo sair e volta e encontra a casa vazia, ela pode ser ocupada de novo. E aí Jesus disse que esse espírito, ele traz mais quantos? 7. O que era um agora se tornam 8. Trazem 7 espíritos. E aí disse Jesus que o segundo estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. Então qual que é o grande segredo? Nessas sessões que alguns chamam de exorcismo, de desencapetamento e qualquer outro trem que você queira classificar, o demônio vai embora. Mas a pessoa precisa se encher de Deus, meu filho. A pessoa precisa encher-se de Jesus. A casa não pode continuar vazia. É por isso que muita gente que passa por uma coisa assim, ela recebe um alívio rápido. Ei, é a morfina que ela recebeu, mas tem um tumor na cabeça. Ela recebeu apenas algo para trazer um alívio rápido naquele momento, mas ela não fez um tratamento. A casa ficou vazia, o demônio foi embora, mas o ambiente ficou vazio. E o diabo volta, e ele encontra a casa vazia, e aí ele entra. Mas se ele encontrar a casa ocupada, aleluia, ele vai embora. E Paulo falou o seguinte: olha, vocês são templo do Espírito Santo. Não entregue o corpo de vocês aos pecados. Ele lista lá, e entre coisas que ele está falando, principalmente o foco é a prostituição, que é relacionamento sexual ilícito. Ele falou: não entregue o corpo de vocês a isso. Não entregue o corpo de vocês ao pecado, porque o corpo de vocês são templo do Espírito. Então é isso, meu filho. Quando o demônio vai embora, a casa precisa ser ocupada pela presença do Espírito, porque quando ele vier, ele não vai encontrar espaço. Você está me entendendo? Isso não é uma fórmula mágica, mas é um exercício de fé fundamentado naquilo que Cristo fez por nós. Romanos 10, 9 e 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então é preciso confessar, meu filho. É preciso falar. É preciso falar com sua boca, confessar, é preciso declarar. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Reconhecer as perseguições hereditárias não é viver com medo do passado, mas assumir a autoridade que Cristo nos deu para desmantelar as obras do inimigo. Se você identificar padrões destrutivos na sua família, de perseguições, saiba que a cruz de Cristo é maior do que qualquer perseguição. Saiba que a cruz de Cristo é maior do que qualquer investida de Satanás contra você. Cristo é maior do que Satanás. Você não será condenado a repetir os mesmos erros e sofrimentos dos seus antepassados. Você pode ficar de pé comigo, por favor, e olhando para mim aqui. Em Cristo você é uma nova criatura. Olhe para mim aqui. Ele tem o poder de interromper ciclos. Ele tem o poder de interromper
sequências destruidoras e estabelecer uma nova herança de bênção na sua vida. Sua família e você pode ser livre disso. Você pode ser instrumento de Deus para inaugurar na sua família uma nova história de gerações futuras abençoadoras. É por isso que Josué declarou em Josué capítulo 24, versículo 15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vem uma turma da sua geração vivendo em práticas pecaminosas, repetidas, e Satanás está tentando levar você para esse mesmo caminho, em nome de Jesus, permaneça firme com Jesus, porque em você, pelo seu posicionamento, esse ciclo é quebrado, e em nome de Jesus é estabelecido sobre você e a sua geração um ciclo de bênção, onde o Senhor declarou aqui que abençoaria até 1000 gerações daqueles que o obedecem. Então é isso, meu filho, não deixe isso continuar com você, renuncie, vigie, abre a sua mente, abre o seu coração, guarda o seu coração, guarda a sua vida contra isso, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E nós vamos orar nesse momento. Eu queria que você estivesse com os seus olhos fechados. Eu queria que você clamasse, repetindo o que eu vou dizer aqui em voz alta. Antes de nós orarmos aqui, eu queria te dizer o seguinte: eu vou pedir você para falar algumas coisas. Pode ser que você pense assim: na minha família não tem isso. Mas eu vou pedir que você fale, que você declare. Porque pode ser que você não saiba disso. Pode ser que você não tenha essa informação. Mas que mesmo assim, você não tendo essa informação, Satanás tem. E ele utiliza disso. Então eu vou pedir que você ore comigo. Você vai dizer com voz de autoridade, com graça. Amém, minha gente?